Quase 10 mil crianças saudáveis em idade escolar e menores de 14 anos morrem por ano em consequência dos mais variados tipos de acidentes. Batida de carro, atropelamento, afogamento, ingestão de produtos químicos, queimaduras, quedas e armas de fogo são os maiores inimigos dos pequenos meninos e meninas deste país. É triste saber que 90% dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Faltam campanhas educativas que ajudem a conscientizar a população sobre os incontáveis perigos e riscos que rondam e ameaçam a vida e a integridade física de nossas crianças. Prevenir é o melhor remédio para combater este mal. O programa Inclusão preparou uma série de reportagens para mostrar como a maioria dos acidentes acontece e de que forma eles podem ser evitados. O sofrimento e a dor de crianças e adultos vítimas de acidentes domésticos. Os cuidados necessários para evitar que seu filho seja a próxima vítima. O alerta de especialistas. Num piscar de olhos, tudo pode acontecer. Afinal, criança cega a gente. Então, previna-se. Neste hospital de Brasília, 3 crianças passam por um tratamento rigoroso na tentativa de reverter os malefícios causados por produtos químicos. Ingrid, Davi e Caio ingeriram soda cáustica. No caso de Davi, o produto estava guardado dentro da lata de leite em pó. Ele veio chorando, sem conseguir falar e só chorando. Ingrid achou o produto na cozinha de casa, dentro de um saquinho. Ela estava com fome e comeu soda cáustica pensando que fosse farelo de pão. Fomos para tomar café, e aí eu achei soda, fui sentar no chão e rasgar. Ingrid só consegue se alimentar pela sonda. O esôfago da menina foi destruído. O caso dela foi muito grave e eles fazem raio-x, eles fazem dilatação, eles fazem endoscopia e eles estão tentando de todas as maneiras possíveis. Há uma desinformação da população que, após a compra desses produtos, guardem em locais inadequados e de fácil acesso para a criança. A pediatra tem razão. Um simples descuido dos pais pode aumentar o número de crianças acidentadas dentro de casa. Wanda que o diga. Mãe de 3 filhos, essa moradora de Brasília conta que tomou um susto ao descobrir que Josué, o filho caçula de apenas 3 anos, tinha ingerido 5 comprimidos de um medicamento tarja preta, indicado para combater insônia. Foi um susto instante. Eu corri o risco de realmente perder ele por causa de uma besteirinha, um remédio no lugar errado. O menino encontrou a caixa do remédio no quarto, dentro do armário de roupas. Escondido da mãe, ele pegou uma das cartelas e passou a engolir os comprimidos. Até que Gabriel, o irmão de 5 anos, correu para avisar a mãe. Mamãe, o Josué tomou o remédio da senhora. Fiquei desesperada, parei na casa do vizinho, pedi para ele me levar no hospital. Ele me levou na maior rapidez. Chegando no hospital, o médico já foi atendendo, aí na hora que eu falei, eles me tomaram a criança do braço. Quando eles me tomaram o menino do braço, é que eu vim ter noção do que realmente estava acontecendo, né? Colocaram uma mangueira no nariz dele para fazer uma lavagem estomacal, colocaram soro. O médico virou para mim, quem tomava esse remédio? Eu falei, eu tomava, mas eu estava guardando bem guardado. Aonde você guardava? Dentro do guarda-roupa. Você é louca? Guarda-roupa é lugar de guardar remédio? Falei, pra mim foi o lugar mais seguro que eu encontrei dentro da minha casa, né? Aí ele falou, você sabia que seu filho pode morrer? Depois do acidente que levou Josué para o hospital, Wanda redobrou a atenção e passou a ter mais cuidado com os 3 filhos. Hoje, embora continue ocupada com as tarefas da casa, ela garante estar atenta para manter as crianças longe dos acidentes domésticos. Não deixo mais nada ao alcance, assim, remédio, produtos de limpeza, sempre é alto. Não deixo mais ao alcance, até shampoo. Numa visita ao ambulatório da unidade de queimados do Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, é fácil perceber que o número de pessoas acidentadas com fogo no Distrito Federal é preocupante. Nós atendemos aqui
em torno de 40% de pacientes provenientes do Distrito Federal e outros 60% de fora do Distrito Federal. A unidade de queimados do Agarram é uma unidade que é credenciada pelo Ministério da Saúde como centro de alta complexidade para tratamento de paciente queimado. E do sistema público é a única da região Centro-Oeste. O que mais preocupa é saber que 85% dessas queimaduras poderiam ter sido evitadas. De acordo com informações dos médicos do Agarram, a maioria dos acidentes ocorre por negligência e imperícia da própria vítima ou de alguém próximo a ela. É o pai que vai acender uma churrasqueira com a criança do lado. São as pessoas que usam álcool líquido para acender fogareiro, churrasqueira, que tem um índice, uma probabilidade de explosão e queimadura muito maior. Agora, as queimaduras mais graves, que a gente, assim, mais graves com frequência aqui na unidade de queimados, são queimaduras decorrentes a álcool líquido. Neste hospital, as crianças de 0 a 5 anos representam 35% dos pacientes internados com queimaduras graves. A queimadura mais frequente é com criança, com líquido quente dentro da cozinha. Numa brincadeira em casa com os irmãos e a garrafa de álcool, Tainara, essa menina de 3 anos, teve 40% do corpo queimado. Eu saí para levar almoço para o meu marido e assim foi questão assim de uma meia hora, 1 hora deles chegar. Aí eu saí e deixei eles sozinhos lá brincando, ficaram brincando e aí numa questão de meia hora, eles chegaram lá me avisando que ela tinha queimado. O médico responsável pela unidade de queimados do Agarram diz que esse tipo de queimadura faz com que os pacientes fiquem um longo período internado no hospital. O tratamento do paciente queimado, ele é um tratamento caro, é demorado, é doloroso. Então, tem pacientes que têm mais de 10 anos que vêm fazendo cirurgias corretivas, então melhora uma coisa, depois de um tempo volta a piorar e tem que ir fazendo cirurgias reparadoras quase a vida inteira. A queimadura, ela muitas vezes é mutilante e deformante. O médico deu previsão de quanto tempo vai durar o tratamento da sua filha? Não, eles não deram previsão. Eu não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui. Aos 6 anos, Moisés teve 90% do corpo queimado quando brincava perto de uma carvoaria. Por volta de 3 horas, passou uma criança lá e carregou ele. Assim, sem eu ver, eu estava em casa, arrumando a casa, né? Aí essa criança levou ele para ver um jogo na quadra. E lá, assim, onde ele foi passando, tinha um monte de moinha de carvão em fogo. Ele pensou que estava frio e socou dentro, né? Assim que ele caiu dentro, ela afundou todo o corpo, né? Queimou todo o corpo. As noites têm sido longas para Moisés e para a mãe. Tem sido difícil. Eu preciso do remédio para coceira para ele, né? Que de noite que a coceira ataca ele, quase não dorme de noite, coçando. Sofrendo muito, sofrendo demais da conta. Tem vezes que até eu choro por causa dele. Choro muito triste. Mãe e filho precisam de ajuda. Eu também queria que arrumasse uma vaga para o Moisés no Sara, né? Para ele fazer todo o tratamento, né? Que ele está precisando neste momento, né? E vai ser um tratamento prolongado. Da tribuna do plenário, o senador Tião Viana pediu mais rigor no processo que apura as responsabilidades. O drama inimaginável que essa criança passou a ser, vítima da ganância, da falta de um ordenamento jurídico definitivo para a responsabilidade socioambiental das empresas em nosso país. Se nós agirmos cobrando a responsabilidade socioambiental das empresas brasileiras, da gestão das empresas brasileiras, nós vamos evitar tragédias como essas que se repetem todos os dias. O caso de Sandro também é doloroso e grave. O rapaz sofre muito com a dor que é intensa. Aos 18 anos, ele teve 50% do corpo queimado. Por causa dos ferimentos, passou vários meses deitado.
e, por consequência, perdeu os movimentos das duas pernas. Sandro está em tratamento há 1 ano. Eu fui fazer uma fogueira, eu fiz uma fogueira num dia, né? Aí eu fui renovar a fogueira no outro dia. Aí eu botei uns pau, já tinha uns pau lá, né? Aí quando eu botei o tiner, buf, explodiu a lata de mim. Aí pegou no meu peito e no meu braço. Aí eu rolei no chão e não apagou. Aí eu rolei de novo, bati na terra, aí não teve jeito, eu pulei dentro da caixa d'água. Aí sim que apagou o fogo, mas ainda estava saindo fumaça da ferida, né? Primeira coisa que você tem que fazer quando alguém está sendo queimado é o quê? Acabar com o agente que está causando a queimadura. Então, por exemplo, está pegando fogo, você tem que apagar o fogo. Como que se apaga o fogo? Ou jogando água, ou abafando com algum pano, uma toalha, alguma coisa assim. Se não tiver nada em mãos, rolar a pessoa no chão, tá? A pessoa geralmente protege o rosto e rola no chão, que quando você abafa o fogo do corpo contra o chão, apaga o fogo. Aí o que você deve fazer? Resfriar a ferida, então molhar, jogar água na temperatura ambiente para resfriar o local onde foi queimado, proteger com pano limpo e procurar um serviço médico para melhor avaliação. A mãe de Sandro está no hospital desde que o filho se acidentou. Tanto que ele já sofreu e a gente sofre também, né? E só esse tempo todinho fora de casa já é um sofrimento, ainda mais presa aqui em cima, né? Sem sair dia nenhum. Eu tô aqui noite e dia, sem sair, nunca fui em casa. Meu corpo tá deformado, o braço, né? Tá coisado. As pernas também, o peito, barriga. Eu tenho saudade das coisas que eu fazia, videogame, jogar videogame, né? Soltar pipa, correr atrás de pipa. Que era muito bom. Jogar ping-pong, bola, futebol. Porque eu não vou poder mais jogar futebol, né? Eu acho que não. A prevenção é o melhor remédio que existe, tá? Uma vez queimado, aí não tem mais como voltar atrás. O empacotador de supermercado Dejair Rodrigues é outra vítima de acidente doméstico. Aos 13 anos, quando saía para ir à escola, ele foi surpreendido com uma baita pancada. O portão de casa, que estava sendo reformado, caiu com toda a força em cima da cabeça dele. O serralheiro colocando no portão, só que ele colocou um cabo de aço nas pontas e uma corda no meio e foi subir. E não aguentou, aí quebrou o cabo de aço, a corda, e veio em cima de quem estava passando. Além do serralheiro se machucar, eu ficava 2h30 debaixo do portão, esperando os bombeiros tirar ele, levar para o hospital, para depois me trazer, me pegar. O acidente foi muito grave e deixou sequelas. Dejair vai ter que tomar remédio controlado para sempre. Apesar que um médico falou que meu juízo é de uma criança de 10 anos, mas eu sou feliz. Ainda continuo fazendo tudo que uma criança de 10 anos faz. Brincando, jogando bola, estudando e trabalhando. Só não saio para festa porque minha mãe não deixa, com medo de eu se perder. E se for sair, sai com meu pai ou com uma das minhas irmãs. Por conta do acidente, Dejair foi obrigado a parar de estudar e, quando cresceu, teve muitas dificuldades para arrumar emprego. Até para arrumar emprego de gari eu fui discriminada. A mulher me chamou de rato de esgoto. Agora, aos 26 anos, é que ele conseguiu uma vaga de empacotador neste supermercado de Brasília. Papai me ajudou a entrar no mercado de trabalho, eu sou grato a eles que me colocaram no mercado de trabalho, me ensinou várias coisas e estou aí para frente, nunca desisti do sonho. Com as gorjetas que recebe dos fregueses, ele alimenta o sonho de comprar uma casa para a mãe. Apesar das minhas dificuldades, eu trabalho, tenho as limitações em certos lugares e digo para a pessoa que é deficiente, seja aquele de cadeira de roda, que não desistisse de viver o sonho deles igual eu tenho um sonho.
As tragédias não param por aí. De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, só em 2005, 21 crianças com idade entre 1 e 14 anos morreram afogadas nas piscinas de casa. 35 perderam a vida atropeladas e 19 no trânsito. Nenhuma delas usava cinto de segurança. Os acidentes têm transformado a vida de muitas famílias num verdadeiro inferno. Ingestão de produtos químicos como a soda cáustica, veneno de rato, remédio, entre outros, tem tirado o sossego dos pais, a saúde e a vida dos inocentes. Prevenir é a solução. Se o perigo está por perto, seja super esperto. Esta é a campanha de prevenção de acidentes, organizada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para que os alunos das 600 escolas da rede pública aprendam a se livrar dos acidentes. Esta campanha, em conjunto, ela também passa para os professores. Então, os professores têm a incumbência de estar passando para os pais, nas reuniões dos pais, a questão da prevenção dos acidentes na infância. E também discutir com as crianças, no decorrer do ano, como prevenir os acidentes. Não é só uma ação estanque da agora e para, mas os professores vão continuar isso no decorrer do ano, inclusive com os pais. E passar o vídeo, assim, cada escola vai ficar com uma cópia da fita, né? E eles também vão estar passando isso nas reuniões para os pais. Cada escola recebe um kit ilustrativo, contendo dicas para que as crianças escapem dos acidentes. A Secretaria de Saúde fez uma parceria com o Corpo de Bombeiros Educacional. O Corpo de Bombeiros ele vai até as escolas fazer uma interação com as crianças, de forma bem lúdica. Mostra o vídeo, a revistinha e depois interage com essas crianças se eles já passaram por algum tipo de acidentes. Aí eles relatam várias histórias. E assim, é importante que as crianças também veem o bombeiro como um herói. Isso aproxima mais essa interação. E eles adoram, sempre comentam o que aconteceu em casa, que gostariam muito de conhecer o bombeiro, o que o bombeiro faz. Então, existe assim uma interação muito boa entre eles. A coordenadora da campanha avisa que, além das escolas, qualquer pessoa pode ter acesso ao material educativo. A revistinha está disponível no site. O site da saúde é www.saude.df.gov.br. Então vamos assistir agora ao vídeo? Vamos, com certeza. Olá, amiguinhos! Vocês sabiam que a maioria dos acidentes acontece nos lugares em que vivemos? Em nossas casas, escolas, ruas. Vou mostrar como esses acidentes acontecem. Assim, vocês vão poder evitá-los. Vamos começar pela sala. Tapetes e fios soltos no chão podem causar quedas e escorregões. Vários eletrodomésticos ligados numa só tomada, nem pensar. Isso pode produzir sobrecarga, com risco de incêndio. As tomadas que estão ao alcance de crianças pequenas devem ser tampadas com protetores, para evitar choques. Agora, vamos para a cozinha, onde muitos acidentes podem ocorrer. Para isso não acontecer, é preciso ter cuidado. Os cabos das panelas devem ficar virados para o lado de dentro do fogão. Forno ligado é um perigo para crianças que estão engatinhando. Elas podem se apoiar no forno quente e se queimar. Os líquidos e alimentos quentes, fósforos, ferro de passar, torradeiras, bules e garrafas térmicas devem ficar bem longe de crianças, pois podem causar queimaduras. Facas e objetos cortantes devem ficar guardados. Não mexam nesses objetos, pois podem se ferir. O lugar certo de guardar produtos de limpeza e inseticidas é o armário, fechado à chave ou na prateleira mais alta do armário. Cuidado também com lâminas de barbear, cosméticos e remédios. Eles são perigosos. Outra coisa, quando você estiver doente e precisar tomar remédio, peça para um adulto te dar. Doses altas podem fazer mal. Olhem o perigo, crianças! O Júnior pode sofrer uma asfixia. Sabem o que é isso? Asfixia
é a perda do ar na respiração, e isso pode causar morte. Portanto, cuidado com objetos pequenos como botões, alfinetes e brinquedos. Eles podem ser engolidos e causar asfixia. Assim como balões, balas, fios de telefone, sacos plásticos e pedaços grandes de alimentos. Fiquem longe desses objetos. Ah, as piscinas, lagos e praias são uma tentação, mas cuidado! Mesmo que vocês saibam nadar ou boiar, faça isso perto de um adulto. O perigo de afogamento é grande. E não deixe crianças pequenas sozinhas em banheiras e baldes com água ou perto de um vaso sanitário. É um perigo. Elas podem se afogar. É isso aí, amiguinhos. Agora que vocês sabem dos perigos que nos cercam, orientem seus pais, irmãos e amigos. Zele pela segurança de todos. E não se esqueça, em caso de acidente, chame o Corpo de Bombeiros. Ligue 193. Vamos ser prudentes e evitar os acidentes. No ano passado, o trânsito foi responsável por mais de 100 mil vítimas fatais. Veja por que isso acontece no Brasil, no próximo bloco. O trânsito é campeão em número de acidentes. Diariamente são registradas quase 1000 colisões envolvendo todo tipo de veículo. A falha humana é a principal responsável. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, em apenas um ano, o número de pessoas que perdeu a vida em nossas estradas ultrapassou os 100 mil. 25% dos motoristas mortos apresentaram sinais de álcool no sangue. As cenas são reais, impressionam e chocam qualquer um. Elas mostram o horror, a quantidade absurda de pessoas mortas diariamente nas rodovias do país. Famílias inteiras que perdem a vida por conta das más condições das estradas e principalmente pela imprudência de alguns motoristas. O excesso de bebida e a alta velocidade são os grandes inimigos de passageiros e pedestres. Nós fizemos um levantamento no ano 2001 em 4 capitais brasileiras, durante o semestre todo. Recife, Salvador, Belo Horizonte e Brasília. Para constatar a questão do álcool nos acidentes, com base em laudos dos respectivos IML. Constatamos que Brasília foi em primeiro lugar, ou seja, em primeiro lugar Brasília, onde os mortos do trânsito estavam mais embriagados, ou seja, tinham ingerido bebida alcoólica mais que nas outras cidades. Estão constatando que o Brasil é onde mais se bebe. Antes da implantação do novo Código Brasileiro de Trânsito, em 1998, o Brasil chegou a ser considerado um dos países com o maior número de acidentes de trânsito do mundo. O novo código surgiu para educar motoristas e pedestres e punir com maior rigor os infratores. O Código Nacional de Trânsito estabeleceu a obrigação de os DETRANs ministrarem aulas, preparar os condutores para tirar a habilitação. Então, a nossa escola pública foi modelo. Mesmo assim, o índice referente à colisão entre os veículos e a quantidade de atropelamentos em todo o país ainda são altos. O condutor do Distrito Federal conscientizar de que Brasília é um trânsito complexo, as vias são planas, convidam a velocidade. E isto reflete negativamente no trânsito, na segurança do trânsito. No Rio de Janeiro, só no ano passado foram registrados 109 mil acidentes. Em Minas Gerais e Santa Catarina, este número foi ainda maior. Juntos, os 3 estados concentram os maiores números de mortos e feridos no trânsito. Os acidentes acontecem com maior frequência nos finais de semana. O horário crítico vai de 6 da tarde às 6 da manhã. As vítimas têm entre 21 e 30 anos. Em pelo menos 10% das ocorrências, o motorista estava embriagado. Até que ponto se pode falar que é um acidente, alguém que bebe e vai dirigir? Na avaliação de especialistas em segurança do trânsito, os acidentes já podem ser considerados uma questão de saúde pública no país.
De acordo com o IPEA, Instituto de Pesquisa Aplicada, o impacto econômico desses acidentes em nossas rodovias é superior a 20 bilhões de reais, representa 1% do PIB. Parte deste dinheiro não poderia ser usada na prevenção de acidentes? É um problema seríssimo e que, infelizmente, até hoje, a gente tem dado pouca atenção e tem investido muito pouco em prevenção. Além do gasto financeiro, existe o custo social que é mais alto ainda. A dor para quem vive a perda de um ente querido é incalculável. E para os acidentados com sequelas, o processo é doloroso e longo. A afirmação é da doutora Lúcia Viladino, diretora da Rede Sara de Hospitais. Isso muda a vida, a qualidade de vida. A gente vê o Sara hoje acompanha 1 milhão de pacientes. São 1 milhão de pessoas que têm alguma dificuldade, a maior parte causada por problemas de trânsito. A gente está trabalhando com o aspecto da reabilitação, mas se pudesse não ter ocorrido o fato, seria imensamente melhor para todo mundo, né? Segundo o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Trânsito, o país contabiliza mais de 100 mil mortes decorrentes de acidente de trânsito por ano. 60% dos feridos ficam com lesões para o resto da vida. Mais de 40% dos mortos têm entre 15 e 34 anos. 79% dos mortos são do sexo masculino. E 70% das mortes no trânsito acontecem por causa do uso de bebida alcoólica. Grande parte dos acidentes no Brasil não são acidentes, sabe? São frutos de irresponsabilidades, de excesso de velocidade e as tragédias muitas vezes nascem daí. Nem mesmo os ciclistas mais precavidos e politicamente corretos escapam das estatísticas. Há 4 meses atrás, aqui no Lago Norte, no semáforo em frente ao posto policial, o semáforo estava aberto, só que não vinha nenhum carro. Eu fui passar e veio um senhor vindo do Lago Norte, querendo pegar o retorno para voltar para o Lago Norte. E ele não me viu e veio para cima e me atropelou, me jogou na grama. Flávio capricha nos adesivos luminosos para chamar a atenção e ter a garantia de que não servirá de alvo para nenhum motorista quando pedala pelas avenidas de Brasília. Mas nem todos os ciclistas agem assim. Muitos ciclistas se colocam em situação de risco ao atravessarem onde não devem, ao fazerem manobras arriscadas, ao entrarem no meio do trânsito, comprometendo sua segurança. A bicicleta, pela lei, deve andar na rua como outro veículo. Ela não está limitada a andar no acostamento, mas é prudente você manter uma distância dos carros, caminhões, ônibus, porque você está no veículo frágil. Em Brasília, um grupo de ciclistas se uniu em busca da paz no trânsito. Rodas da Paz surgiu há 4 anos no intuito de mudar o que vem acontecendo nos últimos 10 anos no trânsito DF. Em 10 anos a gente teve mais de 600 mortes, uma média de uma morte a cada 5 dias, e a nossa missão é educar motoristas e ciclistas e alertar o poder público na necessidade de mudança de paradigma. O poder público ele tem que ser reeducado, o órgão de trânsito tem que ser reeducado também. É importante a gente falar para os jovens que a maior parte dos acidentes incapacitantes, ou seja, que permanecem, pelo menos no estado que a ciência está atualmente, sem cura, acontece justamente na faixa dos 14 aos 30 anos. Então, muitas vezes, numa brincadeira, a gente vai brincar, não sabe a profundidade da água, mergulha de cabeça. Um mergulho em água rasa, que a gente pode pensar que está fundo, mas tem uma pedra lá no fundo da cachoeira, né? Isso leva a uma tetraplegia e nunca mais eu vou ser capaz de andar, de pegar no lápis, de escrever. Então, nós temos que pensar no mergulho em água rasa, no acidente do trânsito, um cinto de segurança que parece uma bobagem, que diferença vai fazer na minha vida, pode mudar a tua vida todinha, pode mudar a vida de cada um de nós. Então, quando a gente é jovem, às vezes a gente pensa, não vai acontecer nada legal, vamos se jogar nessa atividade, nessa aventura, e de repente ter que carregar esse pequeno momento o resto da vida.
A professora Marisa Serrano é uma das 11 parlamentares eleitas para ocupar uma cadeira no Senado na atual legislatura. Com uma larga experiência na vida pública, Marisa já foi vereadora, 2 vezes deputada federal e vice-prefeita de Campo Grande. Para ela, somente com educação é possível mudar este sombrio quadro de acidentes no país. Existe uma rede que está em todos os lugares, em todas as cidades, em todos os bairros, na zona urbana, na zona rural, que se chama escola. E eu acredito muito que através da educação e da formação do cidadão é que nós poderíamos mudar esse estado de coisas, chegar a todas as pessoas através da escola e através da criança. Isso é fundamental. Se nós pudermos educar bem as nossas crianças, nós vamos ter um país mais educado, um país mais culto, um país mais cidadão. Portanto, a educação vai ter muito a me puxar aí nesses próximos anos e essas questões e tantas outras, como a qualidade do ensino ministrado e tantas outras, vão ser foco meu durante esses anos aqui no Senado. O Corpo de Bombeiros de Brasília tem uma participação especial no programa. Eles ensinam a população a se precaver dos acidentes e ainda dão aulas de primeiros socorros. Eles são chamados de heróis por adultos e de super-heróis pelas crianças. Coragem, disciplina, abnegação, dedicação e solidariedade são algumas das virtudes que estes bravos homens carregam no dia a dia no trabalho. Os bombeiros estão sempre em estado de alerta, prontos para ajudar. Em questão de minutos, são capazes de salvar muitas vidas. Estamos no Batalhão de Emergência Médica do Corpo de Bombeiros de Brasília. Neste momento, o grupo simula um atendimento de emergência a uma pessoa com um mal-estar súbito. A ideia é mostrar qual deve ser o procedimento no socorro à vítima de parada cardiorrespiratória. Aqui temos uma vítima de parada cardíaca que pode ser causada por vários fatores. Uma queda, eletrochoque, até mesmo predisposição genética para a parada cardíaca. Então, os socorristas, quando eles chegarem aqui ao local, eles vão analisar a situação da vítima e o que vai ser necessário para fazer a ressurreição cardiopulmonar. Esta é uma guarnição de 3 socorristas que já estão devidamente equipados para poder atuar. Agora estão estabilizando a vítima, colocando o colar cervical para poder terminar e fazer o transporte da vítima para o hospital. Tendo cuidado de, caso haja alguma possível fratura, não piorar a situação da vítima. Todos esses procedimentos são procedimentos padrão do Corpo de Bombeiros. Todos os socorristas, todas as ambulâncias são capacitados a realizar esse tipo de atendimento. O Batalhão de Emergência Médica é o responsável por essa parte de primeiros socorros e temos cursos na área para o cidadão comum, que a gente chama de ESU Civil, que é o estágio de socorros de urgência, onde o cidadão aprende sobre primeiros socorros, sobre fraturas, queimaduras e o principal, o RCP. Enquanto isso, no 1º Batalhão de Buscas e Salvamento, nossos heróis não perdem tempo e explicam como agir para salvar vítimas de afogamento em piscina, um tipo de acidente bastante comum em Brasília e que tem tirado a vida de muitas crianças. Na prática, como é que uma mãe ou um pai que retira o seu filho da piscina deve agir logo que tira essa criança? Isso, primeira coisa, se ela estiver consciente ou respirando, a gente deve aquecer ela com um cobertor ou uma toalha, deve tranquilizar e repouso. Se por acaso ela apresentar alguma quantidade de espuma, boca, nariz, essa vítima também deve ser encaminhada ao hospital. Os bombeiros elaboraram um manual que ajuda no socorro à vítima e na prevenção de acidente por afogamento. Nunca deixar crianças sozinhas, nem para atender telefones, levar ela sempre com você, tirar da água. Nós deixar de
brinquedos dentro da piscina, porque isso atrai crianças e ela cai, mas sem saber do perigo que a água oferece a ela, então nós recomendamos também. Evitar saltar de cabeça em lugares rasos, deixar de brincar de apneias ou prender a respiração debaixo d'água, isso normalmente tem sido causas de afogamentos, porque a pessoa pode entrar numa parada respiratória e não tem ninguém para socorrer a vítima. Para os mais afoitos, aqui vai outra dica importante. Sempre que beber, procurar evitar a natação, porque a pessoa que bebe normalmente se torna mais corajosa, se torna mais alegre e normalmente ela quer aparecer um pouco mais. Então ela acaba se distanciando um pouco mais, além de perder os reflexos motores que auxiliam na natação. Socorro! Socorro! Ok, o salva-vida avistando a vítima, ele faz um mergulho pranchado, tem por objetivo não afundar a cabeça para não perder o contato com a vítima e faz depois a abordagem da vítima por trás, sempre por trás, para evitar que a vítima agarre o socorrista. Passa seu ombro por cima do ombro da vítima, segurando na axila, então começa a pernada de reboque, que é uma pernada exclusiva para o salva-vida. Ela é feita de lado, a pernada em forma de tesoura. Chegando lá, ele coloca a vítima com as mãos para cima da borda e o socorrista que estiver fora da piscina gira a vítima e puxa para fora d'água, iniciando-se o primeiro socorro. Logo em seguida, ele faz um procedimento chamado de voz, que é ver, ouvir, sentir, para verificar se a vítima está respirando. Então ele coloca o ouvido próximo à boca da vítima e olha para o tórax. Verificando que a vítima está respirando, ele vai saber qual o grau de afogamento que a vítima se encontra, para começar o tratamento de primeiros socorros em caso de afogamento. Bastante comum nas estradas brasileiras, os acidentes de trânsito com vítima. O que muitos desconhecem é que um gesto de solidariedade pode resultar em tragédia para o acidentado. Já está comprovado que muitas lesões que ocorreram ao longo dos anos foi não propriamente por causa do acidente, mas sim como foi manuseada a vítima. Então é por isso que o Corpo de Bombeiros utiliza técnicas internacionais de atendimento para fazer com que o atendimento minimize a possibilidade de um agravamento de lesão ou que ocasiona lesão. A pessoa não sabe atender, chega e pega de qualquer jeito a vítima, ela pode estar agravando a condição da vítima. Agora, os paramédicos fazem uma demonstração de como deve ser o resgate da pessoa que sofre um acidente no trânsito. Colar cervical para estabilizar a coluna. No momento vai ser utilizado um equipamento, um aparelho para monitorar a frequência cardíaca do paciente. Em todo momento, um dos socorristas ele permanece estabilizando a coluna cervical do paciente. A gente pode observar a mão dele segurando o pescoço ali juntamente com o colar cervical. O colete de imobilização será colocado nas costas do paciente e posteriormente será fixado com os respectivos tirantes. Neste momento, o paciente é retirado do veículo com a utilização do colete de extricação. Ele será colocado na posição deitado e será deslizado para cima dessa prancha de madeira. Os bombeiros do Distrito Federal prestam socorro a um número expressivo de acidentados. O Corpo de Bombeiros atende anualmente uma média de 40 mil ocorrências envolvendo trauma e atendimento pré-hospitalar, que vai desde da pessoa passando mal até aqueles casos onde há lesão realmente da coluna vertebral. Então, 40 mil é um número expressivo e o Corpo de Bombeiros faz esse trabalho exatamente para ver se minimiza essa quantidade de acidentes. A maior incidência dos casos são casos de trauma, pessoas que se acidentam, ou acidente de carro, ou acidente de moto, ou quedas, ou alguma coisa nesse sentido. E o trabalho é feito dessa forma. A gente procura fazer o atendimento da melhor forma, evitando
que a pessoa tenha uma sequela no futuro. O Corpo de Bombeiros é considerado o melhor atendimento pré-hospitalar do Brasil, aqui de Brasília. Nossos militares estão treinados em diversos hospitais, em outros lugares da federação, e todos eles recebem treinamento constante. Então isso aí faz com que o nosso nível de atendimento seja muito bom. A queimadura é um dos traumas mais dolorosos que uma pessoa pode enfrentar. Saiba como evitar esse tipo de acidente no próximo bloco. Uma em cada 10 pessoas que mexe com fogos de artifícios tem algum membro amputado, principalmente os dedos. As estatísticas das queimaduras no Brasil são de estarrecer. 1 milhão de pessoas queimadas por ano. 300 mil são crianças. 80% dos acidentes acontecem dentro de casa. O álcool na forma líquida é responsável por mais de 20% das queimaduras. A Sociedade Médica condena a comercialização indiscriminada do álcool líquido e cobra das autoridades maior rigor na venda do produto. Ele veio passar férias na casa da mãe, que mora em Belford Roxo. E estava brincando na casa da mãe, o coleguinha pediu, né, para brincar do lado, o coleguinha de muro. Aí ele foi brincar na casa do coleguinha. Chegando lá, os dois, coleguinha com 12 aninhos, os dois foram, parece que fritar goiaba, inventaram de fritar goiaba. E botaram um álcool numa latinha de extrato de tomate e um estava derramando o álcool enquanto meu neto estava com fósforo na mão. Antes que ele terminasse de derramar o álcool, meu neto riscou o fósforo. Aí o fogo pegou no álcool, pegou na garrafa e explodiu. No caso desse paciente, o Thales, é um menino que teve 55% do corpo atingido por uma explosão de álcool, brincadeira com álcool, e o colega dele morreu, veio a falecer porque teve um percentual maior ainda, teve queimaduras de vias aéreas, então um caso de extrema gravidade. Então o álcool é capaz de determinar um acidente dessas proporções. Ele subiu em cima da lixeirinha na cozinha, acho que foi acender para botar papel no fogo, acho que ele inclinou o corpo, bateu os peitos no fogão, a leiteira veio em cima dele de água quente. Eu estava na sala dando mamadeira ao neném, só escutei a gritaria, quando eu escutei a gritaria eu falei, ó, Leonardo se queimou, e meu filho falou, nenão, eu falei, quando foram ver a chaleira já estava água quente nas costas dele e a leiteira colada no bumbum dele. Ele subiu. Aí aconteceu um clarão, a gente viu de casa, porque é meio distante, onde eles soltam pipa, de onde eu moro. Aí a gente viu um clarão, minha mãe logo sentiu, é o Vinícius na torre. Aí eu acalmei ela, depois veio um menininho dizendo, o Vinícius está agarrado na torre. Aí minha mãe pensou que ele estava morto, né? Porque a torre é de alta tensão. Que conselho você daria para os meninos da sua idade? Que não subam na torre, que fiquem longe de perigo. Essas coisas assim, que já aconteceu uma coisa séria comigo. Doeu muito o seu ferimento? Doeu. Estes pequenos pacientes estão internados com queimaduras graves no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital do Andaraí, no Rio de Janeiro, que é referência neste tipo de atendimento. No Andaraí, os pacientes, logo que chegam à emergência, são avaliados pela equipe médica de plantão do Centro de Queimados. Alguns são encaminhados para tratamento em ambulatório, enquanto outros internados por longos períodos. Em regime de internação, o Hospital Andaraí dispõe de 12 leitos, tá? Mas o nosso maior atendimento é no setor ambulatorial, onde nós atendemos mensalmente 600 pacientes. Queimados? Queimados, Então, somando o atendimento da emergência com o atendimento do ambulatório, são 1.000 atendimentos mensais. Pela quantidade de acidentes com fogo, o médico responsável pelo Centro de Tratamento de Queimados do Andaraí, Dr. Luiz Macieira, defende a criação de um hospital na cidade do Rio de Janeiro, só para atendimento às vítimas de queimaduras.
Porque esse paciente queimado, ele precisa não é só de um curativo e de um aporte clínico. Ele precisa, ao longo do tratamento dele, de um tratamento oferecido por uma equipe multidisciplinar. Então, é o médico, a enfermeira, o psicólogo, o assistente social, o terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, o recreador, o fisioterapeuta, a nutricionista. Então, todos esses profissionais estão ligados ao tratamento da queimadura. Os casos de queimaduras que chegam ao hospital são tão graves que 20% dos pacientes acabam morrendo. Às vezes, quer dizer, esse óbito ocorre em condições até favoráveis diante da perspectiva de vida futura para esse paciente. Então, às vezes ele se torna até um motivo de afago, porque a deformidade é tão grande, tão severa, as sequelas futuras serão tão sérias, mutilantes, e que às vezes o óbito contempla a família. O tratamento do paciente com queimadura grave é doloroso, longo e caro. A maioria fica com sequelas e cicatrizes no corpo pelo resto da vida. As cirurgias são constantes. A queimadura sempre deixa sequelas, sejam elas emocionais, sejam elas físicas ou sejam físicas e emocionais. A nossa função é tentar fazer com que esse dano seja minimizado no aspecto físico e, quiçá, diminuído na parte emocional. Mas uma queimadura, nós estamos falando de uma queimadura profunda, que procure um centro de queimados, sempre é uma queimadura que requer cuidado especializado e dificilmente, mas muito dificilmente, ela deixa de ter algum tipo de sequela, seja ela psicológica ou física. Há mais de 30 anos, o cirurgião plástico Carlos Roxo realiza cirurgias em pacientes com sequelas de queimadura no Hospital do Andaraí. O médico desenvolveu uma técnica cirúrgica que acelera o retorno do paciente ao convívio social. Em nosso serviço foi desenvolvida a abordagem de forma muito simples, com autoenxertia para tratamentos que normalmente levariam 2, 3 tempos cirúrgicos, e a gente consegue, num único tempo, fazer com que essa pessoa tenha excelente resultado. A grande vantagem é que essa técnica é possível de ser reproduzida, não requer aparelhagem sofisticada e o retorno do paciente às suas atividades é em baixo tempo. Quando nós conseguimos devolver uma função ao membro, ou seja, fazer com que uma mão volte a funcionar como uma mão deve funcionar, um braço, uma perna, um oco axilar, que a pessoa recupere a sua função, do ponto de vista físico, não há restrição para que ela retorne às suas atividades. Como eu disse, o dano psicológico da queimadura sempre também é difícil de superar. Outro hospital público do Rio de Janeiro, o Souza Aguiar, dispõe de 2 unidades para tratamento de queimados. Uma só de crianças. A enfermaria de adultos está lotada. Teve uma queimadura que entrou pela mão e saiu pela perna. E foi tão intenso que não teve jeito. Ela já necrosou, né? No momento já leva uma destruição muscular e evoluiu para amputação tanto do braço quanto da perna. Ele vai precisar de uma prótese, de uma reabilitação longa. O que aconteceu com o senhor? Aconteceu que tinha um fio pendurado de telefone com um ganchinho. E eu, como lá tem muita criança, eu fiquei com medo das crianças tirar, mexer a mão. Fui lá e tirei, comecei a puxar, tentar tirar. Num lance desse que eu fui tirar, ele fechou curto, porque eu estava sentado no ralo. E aí incendiou tudo, queimou minhas nádegas, eu tive uma parada cardíaca. O estado de saúde dos pacientes desta ala é grave. Alguns só conseguem respirar com a ajuda de aparelhos. As queimaduras são profundas, difíceis de cicatrizar. Além da pele, o fogo atingiu e comprometeu vários órgãos do corpo. A maioria dos pacientes se acidentou com álcool. Rosana, o seu acidente foi com o quê? Foi com álcool.
Rosana teve alta há 3 meses. Mesmo assim, ela é obrigada a comparecer 2 vezes por semana no ambulatório do hospital para dar continuidade ao tratamento e não perder os movimentos do corpo. Rosana teve 23% do corpo queimado. No começo foi muito ruim. Nem eu tô falando, eu só fui ter noção mesmo, é um mês depois mesmo. Quando eu fiquei uma vez em pé aqui no hospital, que eu me olhei assim, que eu vi o tamanho da coisa assim, eu quase desmaiei aqui. Aí foi onde eu entrei em depressão mesmo. A gerente-geral de saneantes da Anvisa lembra que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda do álcool líquido desde 2002. Mas uma liminar impetrada por 12 empresários do setor derrubou a medida. A Anvisa recorreu e nós estamos aguardando a decisão final para que caia essa liminar, ou seja, que a gente não consiga mais encontrar esse produto nas prateleiras de supermercados, nas vendas e etc. No período que a gente conseguiu fazer com que o álcool fosse vendido somente na forma gel, a quantidade de queimados em crianças caiu drasticamente. Depois da publicação da resolução, esse número caiu 60%. Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração. E hoje esse número voltou ao que era antes. Ou seja, 1 milhão de queimados por ano, aonde de crianças nós temos 300 mil acidentes por ano. O representante da Abraspeia, uma associação formada por fabricantes do produto, contesta estes números. Esses dados simplesmente ofendem a inteligência de quem está acostumado a trabalhar com dados. Se a Associação Médica diz que tem 1 milhão de queimados, eu acho que aonde eles foram buscar esses dados eu não sei, porque esses dados estão disponíveis no DataSUS, pela internet, a qualquer pessoa. A quem compete o poder de resolver isso logo? Bem, o judiciário, né? Porque esse processo está, né, em julgamento. A gente está aguardando ansioso por uma decisão há muito tempo, isso já está lá há muito tempo. E também a gente apela também à Câmara e ao Senado, porque existem vários projetos de lei aonde é uma cópia fiel da nossa resolução 46, porque a nossa é uma resolução e isso, se virar um projeto de lei, é uma coisa que fica mais forte. O senador Valadares encaminhou esse projeto, que é a venda do álcool, que ele é explosivo, ele queima, ele mata, ele mutila a nossa gente. E, para alegria minha, eu fui o relator. Dei o parecer favorável. Neste mês ainda, aqui no Senado, a gente vai deliberar sobre esse tema, aprovando o projeto do senador Valadares. É inadmissível que a gente veja essa agressão contra as crianças e até contra adultos, né? Devido ao poder explosivo e, naturalmente, das queimaduras originadas pela força do álcool. Essa proibição vai criar um mercado paralelo, marginal, porque não vai se proibir o álcool no posto de gasolina. Acredito que não. Então as pessoas, em vez de comprar o álcool no supermercado engarrafado, eles vão comprar no posto de gasolina. O ser humano tem que estar em primeiro lugar. A vida, a dignidade de vida, a qualidade de vida tem que estar em primeiro lugar. Por mais que esse ou aquele setor do empresariado pense no lucro, que é legítimo, o lucro não pode atropelar as vidas. A médica Maria Cristina Serra trabalha há mais de 20 anos com queimados nos hospitais do Andaraí e no Souza Aguiar. Ela e um grupo de médicos especialistas no assunto fundaram a APAC, a Associação Ivo Pitangui de Apoio ao Queimado, uma entidade sem fins lucrativos e que tem como foco a reabilitação de crianças e jovens queimados. A função da APAC é uma função social, quer dizer, é manter essas crianças dando uma melhor qualidade de vida, né, após a alta hospitalar. A gente tem a ONG, nessa ONG são vários projetos, um deles é Adote um Queimado, né, que é para se saber que essa doação a pessoa pode dar quanto quiser. A gente tem um site, o site é www, né, apac.org.br. O nome da instituição é uma homenagem ao professor Ivo Pitangui,
referência mundial em cirurgia plástica e que há mais de 40 anos se dedica ao tratamento de queimados em prol da autoestima e do bem-estar da pessoa. Desde a minha formação, quando eu fiz muito queimados agudos, eu lutei sempre nesse aspecto, pronto-socorro, de ter um serviço de queimado, depois Pederneiras, e sempre, e esse que você mencionou, Andaraí, são verdadeiros heróis que conseguem, com verbas relativamente pequenas para esse tipo de tratamento, fazer um tratamento digno dos queimados. As queimaduras constituem um desafio permanente, que nós muitas vezes não conseguimos dar ao doente aquilo que gostaríamos de dar. Nós temos limitações. A queimadura é um dos aspectos mais desagradáveis, porque a queimadura, ele não sai como fênix, não renasce das cinzas, na verdade. E o queimar tem um ato simbólico também destrutivo. A cirurgia plástica tem uma importância social muito grande, porque ela reinsere a pessoa no seu núcleo de trabalho, fazendo com que ela seja mais capaz, então revigora o sentido da sociedade. Foi o professor Ivo Pitangui quem criou o Serviço de Cirurgia Plástica da Santa Casa da Misericórdia, no Rio de Janeiro. Esse serviço foi criado com duas finalidades. A primeira, atender a população. E a segunda, de formar cirurgiões, no sentido que atender apenas não basta. Precisa formar cirurgiões capazes de atender do Brasil, de outras regiões do mundo, de vários estados. Então, esse princípio fez com que, depois de 40 e tantos anos, nós tivéssemos incorporados a nós outros colegas com o mesmo espírito, e esses colegas se incorporaram a essa mesma filosofia e criamos um departamento muito grande de cirurgia plástica. Maria Celsa faz tratamento na Santa Casa da Misericórdia há mais de 20 anos. Eu tive 85% do meu corpo queimado, de terceiro grau só tive 60%. E fiz, ao total de cirurgia, 28 cirurgia plástica, com o Ivo Pitangui foi 17. Se eles atingirem meu rosto, eu não vejo a hora, gente. Volta a minha carinha de 18 anos. Maria Celsa é mais uma vítima do álcool líquido. O Inclusão termina aqui. Participe do programa. O nosso endereço eletrônico é inclusão@senado.gov.br. Obrigada pela audiência e continue com a programação da TV Senado. Até a próxima. As crianças são as maiores vítimas de queimadura. O álcool é o maior vilão, ou seja, é um produto inflamável que todas as pessoas têm acesso e que causa o maior número de acidentes. O que nós desejávamos, e a gente tem brigado muito, é pela proibição da venda do álcool líquido. Isso é uma bomba. Não estava derramando o álcool enquanto meu neto estava com fósforo na mão. Antes que ele terminasse de derramar o álcool, meu neto riscou o fósforo. Aí o fogo pegou no álcool, pegou na garrafa e explodiu. Em casa, a gente tem que tomar o cuidado para não deixar o álcool perto de crianças, não deixar acessível em lugar nenhum. Quando for acender uma churrasqueira, por favor, use álcool gel. A queimadura é um dos traumas mais sérios que uma pessoa pode enfrentar. É muito doloroso. No período que a gente conseguiu fazer com que o álcool fosse vendido somente na forma gel, a quantidade de queimados em crianças caiu drasticamente. O sentido de prevenção mais amplo é a conscientização das pessoas todas diante do perigo, e aquelas que colocam o perigo diante das outras não colocarem.